Mateus capítulo 3, nós vamos ler novamente esse trecho do versículo 1 ao 10. Essa é a terceira pregação que nós fazemos nesse texto, irmãos, porque nós fizemos algumas separações, entendemos o ofício de João Batista, entendemos basicamente aquilo que ele pregava, a sua pregação, foi no domingo passado, e agora nós vamos entender o que é que acontecia quando ele pregava e a mensagem final para os religiosos que não se arrependiam diante do Senhor. Na verdade, foram, inclusive, esses religiosos, fariseus e saduceus, que foram os responsáveis por rejeitar Jesus e condenar Jesus junto com os sacerdotes da época. Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 10, nós vamos nos concentrar especialmente a partir do verso 5. Okay? A pregação vai se concentrar especialmente a partir do verso 5. A palavra de Deus nos diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Então Mateus está dando testemunho de quem era João Batista, apontando para o texto de Isaías capítulo 40, versículo 3. E ele cita: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está dizendo, João Batista é esse que clama no deserto, que Isaías prometeu que viria. Nós falamos, inclusive, que em Isaías, durante 39 capítulos, Deus trouxe juízo sobre a nação de Israel. Isso muitos anos antes de Jesus. E no capítulo 40 começa um renovo, começa a apontar para uma graça da parte de Deus de restaurar aquela nação que entraria em juízo diante de Deus com a Babilônia, com o exílio. E no capítulo 40 no versículo 3, o apontamento já do que viria a acontecer com João Batista e Jesus. Então Jesus viria, seria preparado o seu caminho por João Batista, e esse já é um anúncio da gloriosa salvação do povo, do resgate do povo, não mais de juízo, claro, para aqueles que creem. Versículo 4, foi na nossa primeira pregação, a parte 1 dessa pregação de Mateus 3, de 1 a 10, nós apontamos também para a pessoa de João Batista. Então, no versículo 4, Mateus faz uma referência dizendo: João usava vestes de pelos de camelos e um cinto de couro, e a sua alimentação eram de gafanhotos e mel silvestre. Versículo 5, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança de Jordão. Para fazer o que, irmãos? Para serem batizados, é o que diz o versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, olha o convite de João Batista ainda como resgate de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Ou seja, somos salvos porque temos uma linhagem abraâmica, porque somos filhos daquele que era, então, amigo de Deus, o pai da fé. Ele diz, João Batista, porque ele próprio também era filho de Abraão. E ele diz, João Batista, não digam isso, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que produz bom fruto, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, o tema da nossa pregação, o machado do juízo de Deus, já está pronto. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse momento, nos dá uma reflexão profunda, Senhor Deus. Ó Deus, nos guarda, Pai, na Tua presença, para que possamos, então, ter decisões sendo tomadas a partir dessa pregação. Que a Tua palavra não volta vazia, nós já sabemos, mas que ela não volte vazia, Senhor Deus, no sentido de aplicar juízo em nossas vidas, porque certamente a Tua palavra ou é para a salvação, ou é para a condenação daqueles que não creem. Então, Senhor Deus, que com ousadia, nós mesmos, Senhor Deus, sejamos tomados, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Então, invade-nos, Pai, com a Tua presença. E nos guarda, Pai, para que sejamos atentos à Tua palavra. Elimina as distrações da nossa mente, que possamos ter sede da Tua palavra. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra. Nos ajuda e nos enche de Ti e do Teu Santo Espírito. Que sejamos convencidos nessa manhã, Senhor Deus, que precisamos ardentemente buscar a Tua presença, sermos mais parecidos com Jesus e abandonarmos o pecado. O pecado que nós mesmos cometemos, porque somos pecadores. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bom, nós já trabalhamos, como eu disse, alguns aspectos. Estamos na parte 3, e a última parte dessa perícope, de 10 versículos. E você pode se concentrar comigo no versículo 5, que diz, então,
saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança de Jordão, versículo 6, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando então os seus pecados. Irmãos, existem muitas pessoas que vão fazer um passeio em Israel, isso é maravilhoso, e chegam até esse momento das águas do Jordão e acabam praticando, vira até um comércio naquela região, um próprio batismo nas águas do Jordão. Não existe nada especial nas águas do Jordão, exceto o fato histórico de que, sim, Jesus foi batizado nessas águas, e isso traz para nós um peso de alegria até. Eu mesmo quero estar em algum momento da minha vida passeando por Jerusalém, por Israel, contemplando talvez os Montes das Oliveiras, o Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades, ou até mesmo identificando o Jardim de Getsêmani, onde Jesus orou e suou sangue, de alguma forma, ficou angustiado. Eu mesmo quero, por que não, entrar nas águas do Jordão, mas não para fazer um novo batismo. Por favor, se você já foi batizado em Cristo, você não precisa e não deve até fazer um novo batismo. Você pode mergulhar lá, não porque algo místico ou especial vai acontecer lá. Se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ter sido numa piscina, ou num rio aqui, Capibaribe. Não indico muito porque é um pouquinho sujo, né? Mas assim, talvez lá também, por que não? Ou no mar, se você já foi batizado no mar, não tem problema algum. Tem um pouquinho mais de sal do que o comum, mas você pode ter sido batizado no mar, não tem problema com isso. Então, o Rio Jordão em si não tem algo místico, mas sim, é uma referência direta de que João Batista foi aquele que batizou o próprio Jesus nessas águas. E nós vamos chegar nesse texto em breve. Mas, irmãos, aqui, pela primeira vez na Bíblia inteira, e especialmente no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, surge a palavra no cano bíblico com a referência de batismo. E essa palavra no grego koiné, que é o grego original, é baptizo. Na verdade, é um substantivo derivado do verbo baptizo, que é baptismo, que significa literalmente, como eu já citei na escola dominical, imergir, mergulhar, ser lavado profundamente, completamente, a partir do Espírito de Deus. E esse batismo que João aplica e faz referência é um batismo com arrependimento. Joshua, muito bem, depois da EBD veio aqui, a gente conversou um pouco, né? A palavra batismo é a única que aparece nas Escrituras, não existe outra referência. E essa palavra, etimologicamente falando, aponta para uma imersão. É como se você completamente estivesse agora tomado pelo ser de Deus e batizado debaixo das águas, imerso nas águas, você então morre, sepulta a sua velha natureza, como nós já fizemos referência também na escola dominical, que veio a calhar, né? O tema de hoje é bem interessante, falamos na terceira lição sobre batismo, e nós já entendemos isso. Então, a referência aqui é de algo que acontece uma vez por todas para a salvação daquele que crê. E sempre o batismo estará associado à fé em Jesus e ao arrependimento dos seus pecados. Eu diria que se existe um resumo daquilo que nós precisamos fazer para ser salvos, para sermos salvos, para entrarmos no caminho estreito, e a porta e o próprio caminho é o próprio Cristo, que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele, é arrependimento dos nossos pecados. Então, eu chego à consciência que sou pecador, que estou perdido sem Deus. É isso que aconteceu ao longo de toda a história da igreja, e especialmente no Novo Testamento. As pessoas chegavam a essa compreensão de que são pecadores e estão perdidos sem Deus. Existe juízo e justiça de Deus aplicado sobre mim, que sou pecador e não me arrependi dos meus pecados e não creio em Jesus. Então, arrependimento dos meus pecados, abandono dos meus pecados. É claro que alguns são progressivamente abandonados. Então, tem esperança se você ainda tem pecados que você, de alguma forma, sabe que ainda está incorrendo. Há esperança, mas deve haver luta, deve haver guerra contra o seu pecado, uma declaração formal, diária de guerra contra esse pecado. Os recursos da graça de Deus à sua disposição. Então, arrependimento é o primeiro passo. O segundo passo, eu não posso simplesmente me arrepender para mim mesmo. É como um ateu clamando diante de um avião que está em queda, dizendo assim, universo, me salva. Não tem como. Você tem que agora vincular o seu arrependimento a alguém, e essa pessoa, para quem você deve se arrepender, é o próprio Deus, o reto juiz. Então, nós precisamos de arrependimento e fé em Jesus. Mas essa fé precisa estar, como já aprendemos na escola dominical, associada ao batismo. Então, os três elementos para, então, entendermos a salvação é arrependimento, fé e batismo. Porque não posso ter arrependimento e fé e estar alheio ao batismo.
sendo, como o Jesse bem apontou aqui, uma ordem de Deus. Aquele que então quer me seguir, se levante e me siga. E a pessoa diz, eu quero seguir Jesus, mas não vou me levantar não. É uma rebeldia, quanto mais, é uma rebeldia tola. Então nós entendemos que é uma ordem de Deus. Agora, diferentemente dos rituais de purificação do Antigo Testamento, que eram mais frequentes, ou a expiação que era feita com sangue de animais, em alguns casos era aspergido sobre as pessoas, especialmente sobre os sacerdotes, o batismo é praticado uma vez única, de uma vez por todas. Os rituais de purificação aconteciam com frequência. O batismo indica uma única vez. Acontecia de uma vez por todas para a salvação daquele que cresce como sinal único. Irmãos, o juízo condenatório contra os hipócritas, no versículo 7 a 9. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus eram classes de religiosos da época, os fariseus eram como que pessoas legalistas, eram pessoas que não abraçavam a fé bíblica, eram pessoas que tinham zelo pelas Escrituras, mas sempre acresciam normas à própria Escritura. E nós precisamos ter cuidado com esses, porque eles estão no nosso meio até hoje. Existem os pequenos fariseus. É claro que eu não recomendo que você fique apontando o dedo e dizendo você é fariseu, porque do contrário você também vai ser. O fariseu tinha esse costume de apontar o dedo e ficar dizendo quem era o que não era, quem era salvo e quem não era. Se você não observa essas regras, você não tem como ser salvo. Se você não usa saia, você não tem como ser salvo. Se você, enfim, não pratica esse tipo de obra aqui, você não tem como ser salvo. Na verdade, a salvação pertence ao Senhor, e essa é entregue para todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados sendo batizado. Os fariseus, então, eram essa classe, os ritualistas. Eram religiosos, legalistas e muitas vezes hipócritas. Falavam e não faziam. E os saduceus eram homens mais modernos naquele tempo. Em que sentido? Eram religiosos, sim, considerados por muitos como uma classe erudita, mas, diferente dos fariseus, que eram ritualistas, eles eram meio que céticos. Eles eram como que racionalistas. Então, eram os cristãos acadêmicos, digamos assim. Não creio tanto, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos, por exemplo. Embora o Antigo Testamento estivesse cheio deles, eles não acreditavam, eles escolhiam o que acreditar nas Escrituras. Existem alguns do nosso meio dessa forma? Claro que existe. Eu pego uma parte das Escrituras, fico com uma parte, mas, olha, Jonas na barriga do peixe, eu já não acredito tanto, Gabriel. Abriu o mar vermelho, já exagero. Que Deus você crê, meu filho? Que tipo de plano espiritual é esse? Se Deus não é poderoso para criar o mundo em 7 dias, e se a sua palavra não pode ser verdade, que tipo de Deus você crê? É esse Deus que vai aplicar um juízo final? E é esse Deus que você teme? Porque o Deus que eu temo é um Deus todo-poderoso. E ele sim cria em 7 dias, ele sim coloca um homem debaixo ou dentro da barriga de um peixe, ele sim abre o mar vermelho, ele sim ressuscita, inclusive, o seu próprio filho dos mortos. Ele tem poder. Ele tem poder. Então, os saduceus eram os racionalistas, né? Eles não criam nessas coisas. Mas, enfim, olha o que diz aqui o texto bíblico. Fariseus e saduceus estavam se achegando às águas do Jordão ali, na Judeia, para contemplar o que João estava fazendo. Spurgeon disse certa vez, Senhor, nos livra do arrependimento infrutífero. Isso só aumentaria o agravo dos nossos pecados diante de Ti. Eu gosto de pensar dessa forma porque os fariseus e saduceus estavam indo para as águas do Jordão por 2 possíveis motivos aparentes. O primeiro, sim, era notável que João Batista era uma pessoa de prestígio. Embora fosse um esquisito, em certa medida, ele estava lá no Jordão, ele não tinha recebido a autoridade dos sacerdotes, ele simplesmente estava praticando off-label, ou seja, fora da bula, uma aplicação bíblica que ele não recebeu a autoridade de fazer. Então, os fariseus e saduceus, que eram os responsáveis, os guardiões pela doutrina, eles foram lá por 2 motivos. Ou eles foram para julgar João Batista e considerá-lo como realmente fraudulento, como é provável que tenha acontecido, afinal, eles não gostavam de João Batista. Ou 2, de forma falsa, foram também tentar ser batizados para, diante do povo, não se tornarem aqueles que estavam à parte das práticas atuais. Então, existiam talvez alguns fariseus e saduceus que foram lá para realmente ser batizados, mas não por um quebrantamento, não por uma convicção de que precisavam se arrepender diante do Senhor, mas talvez só para dizer, eu também faço parte disso aqui. E está tudo bem, agora eu posso falar disso porque agora eu vi.
Agora eu posso falar disso, você viu, né? Imagina os fariseus e saduceus nas praças dizendo, eu também fui batizado por João, e mesmo assim eu continuo falando isso e aquilo. Então, esses dois motivos aparentes. Um, ou eles queriam examinar o que João estava fazendo. Dois, talvez quisessem ser batizados para ostentar, como era próprio deles. Eles eram ostentadores religiosos. Uma aparência de piedade, de pureza. Olha, eu também fui purificado lá nas águas do Jordão. Eu também fui e me batizei para arrependimento. Veja que eu também fiz isso por pura vaidade, mesmo sem um arrependimento verdadeiro. E aí, essa segunda perspectiva encaixa muito bem com, de alguma forma, a violência com que João fala com eles. E é claro que nós podemos observar que João, assim como Jesus também faz, e atesta que os fariseus e saduceus eram raça de víboras, ok? Se você fizer parte de um grupo que é chamado por Jesus de raça de víboras, ame ao Senhor Jesus, não o grupo que você faz parte. Reconheça que você faz parte desse grupo e que Jesus, ao dizer raça de víboras, está te chamando para sair desse grupo e se arrepender. Você entende a diferença? Tem algumas pessoas que fazem assim. Eu estou alinhado com uma ideologia, uma visão de mundo. E então a Bíblia rasga o meu coração dizendo que essa visão de mundo é equivocada. Imagina algo como um abortista agora tendo uma certa aptidão para conhecer o Senhor Jesus. Ele está amando o Senhor Jesus. Ele ama o fato de Jesus ter amado e sacrificado. Mas agora, ele sempre confiou na ideia de que o aborto era um direito da mulher. E então Jesus, talvez para essa pessoa, diga, você é uma raça de víboras. Você e seu grupo são raça de víboras. E o abortista, então, se escandaliza com Jesus e diz, não é esse Jesus que eu quero crer. Não era esse Jesus que eu ouvi falar. Eu pensava que um Jesus seria muito mais amoroso. Então você quer encaixar Jesus naquilo que você estabeleceu como seu Deus. E o seu Deus não passa de pó, porque não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele não se molda a você. É você que se molda ao Deus verdadeiro. Então o abortista deveria dizer o quê? Eu realmente fiz parte de algo errado a minha vida inteira. A palavra está rasgando o meu coração e dizendo, eu sou raça de víboras. Ou se você pensasse em alguém que defende, por exemplo, o comunismo. Entende? Ou que defende o marxismo cultural, uma religião à parte da religião verdadeira. Algo que diz, os trabalhadores devem estar contra os empresários devem estar contra os trabalhadores. E então quem ganha nisso tudo, aparentemente, é o Estado, porque o Estado tem que ser o regulador. Entenda, eu não sou contra o Estado, afinal o próprio Senhor Jesus também não é contra o Estado, ele estabeleceu autoridades. Mas se você crê numa religião à parte das Escrituras, e as Escrituras estão apontando que a sua religião é falsa, e você, portanto, é uma raça de víboras, você deveria se quebrantar e se arrepender diante do Senhor. Veja que a pregação de Pedro em Atos capítulo 2 foi uma pregação confrontadora. Ele falou para os judeus que estavam reunidos ali em Pentecostes, vocês mataram o Messias. Foram vocês que mataram. E veja que a resposta dos 3.000, é claro que existiam muito mais do que 3.000 naquela pregação, mas 3.000 se arrependeram, eles disseram, ai de nós. O que é que nós faremos, irmãos? Eu estou perdido, eu reconheço que eu estou perdido. O Espírito Santo alcançou aqueles 3.000 ali, fazendo com que eles se arrependessem. E não pensassem, esse cara está falando de mim? Por isso que bem-aventurado é aquele que veio para uma pregação como essa e sai daqui aplicando a si mesmo, dizendo, Senhor, ai de mim. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou pensando, olha a forma como eu estava agindo. E a tua palavra me confrontou. Por isso é o benefício da graça. Nós precisamos ser confrontados, não só dominicalmente, mas também pela palavra, quando nós nos achegamos a ela diariamente. E somos confrontados por essa palavra e pensamos, Deus, que benefício foram as feridas que o Senhor fez no meu coração, porque essas feridas foram bondosas comigo, a ponto de me curarem. Os fariseus e saduceus, irmãos, eram um grupo religioso que se odiavam mutuamente. Eles não só odiavam as outras pessoas, eles odiavam um ao outro. Esse grupo, os fariseus não concordavam com os saduceus e se odiavam. Os saduceus não concordavam com os fariseus e se odiavam por isso. Eu aprendi que eu posso até discordar de um irmão, mas eu não devo odiá-lo. Mas eles se odiavam. E ambos faziam parte do Sinédrio, que eram a composição dos, basicamente, sacerdotes da época, eram basicamente 70 sacerdotes, junto com o sumo sacerdote. Então, no Sinédrio, inclusive que foi o responsável pela crucificação de Jesus, de clamar junto com as multidões para Pilatos crucificam, o Sinédrio, que julgou Jesus na quinta-feira, antes da sexta da paixão, lembra da sexta? Sexta-feira da paixão, em que ele foi crucificado. Lembra que no Getsemane ele foi preso na quinta-feira à noite?
quando Judas dá um beijo com os guardas do sacerdote, o Sinédrio se reúne ali de madrugada para julgar Jesus, para inquirir dele. E então, o sumo sacerdote não tinha como culpá-lo de nada, chama 2 testemunhas falsas, que aceitaram suborno, para mentir sobre Jesus. Lembra disso? Então, eles fizeram a respeito disso. No Sinédrio, existiam fariseus e saduceus. Eles se odiavam, mas eles concordavam em uma coisa: Jesus é o impostor, ele precisa ser crucificado. João Batista é o impostor, ele precisa também receber o pagamento. Na verdade, ele não é crucificado, ele é degolado pelo próprio Herodes Antipas. Então, eles se odiavam, mas eles faziam parte do Sinédrio e concordavam que qualquer outra pessoa que arrogasse para si o direito de falar em nome de Deus, eles abandonavam e eles lançavam a sua própria sorte, tentando matar essa pessoa. Por isso que Jesus fala sobre eles: vocês tentam edificar os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram. Quando ele fala isso, ele está dizendo: as obras de vocês imitam as obras de vossos pais. Os vossos pais religiosos mataram os profetas que eu mandei e agora vocês querem me matar. É por isso que vocês são filhos do diabo. Os fariseus diziam: eu sou filho de Abraão. E olha o que Jesus diz: filhos do diabo. Isso linka um pouquinho com a igreja que nós estudamos em Apocalipse capítulo 3, Laodiceia. Ele diz: você não é nem quente nem frio, mas você é morno, estou a ponto de vomitar você. Você se acha rico, você se acha feliz, mas você é infeliz, pobre, cego e nu. Quem dera possamos enxergar com os olhos de Deus. E para isso precisamos fazer o quê? Comprar o colírio do Senhor. Não é isso que ele diz? Olha o convite da graça. Compra colírio de mim, para que você possa enxergar. Muitas vezes estamos cegos, irmãos, e o meu anseio muitas vezes é: Senhor, em que área da minha vida, em que aspecto da minha consciência eu estou cego? Esse deveria ser o nosso anseio. Em que, Jesus? Será que é na forma que eu trato minha esposa? Será que é na forma que eu trato meus filhos? Na forma que eu trato meus pais? Será que é na forma que eu lido com meus funcionários? Ou na forma que eu conduzo o meu negócio? Será que é na forma como eu conduzo a igreja? Será que é na forma como eu lido com as minhas devoções pessoais, a oração, o jejum, a leitura da palavra? Será que é na forma como eu vivo? Será que na quantidade de entretenimento que eu consumo? Será que no tipo de cesta de bens que eu consumo, Senhor? Será que eu estou cego? Será que tem alguma área que eu estou em discordância com o Senhor? Essa deveria ser a sua oração mais sincera. Bom, os fariseus, vocês já sabem, ritualistas, saduceus, homens modernos, racionalistas, não creem em anjos. A Bíblia diz em anjos. Eu digo que eu creio na Bíblia, mas eu não creio em tudo que a Bíblia diz. São os liberais. Leiam comigo Malaquias capítulo 3, 16 a 18. Malaquias 3, 16 a 18, eu vou ler rapidamente, diz: então os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentou e ouviu. Houve um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e o que não serve. O que Malaquias está dizendo aqui é uma característica clara do fruto daquilo que João pregou aqui. Vocês, fariseus, são raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É nesse dia, no dia do juízo de Deus, que nós vamos ter claramente diante dos nossos olhos quem é justo e quem é injusto. E eu gosto muito de uma frase que diz: não há nenhum bom. Só existe o bom, na verdade, um bom é Cristo. Mas todos nós somos maus. Mas a diferença é que os maus que vão para o céu são os maus que se arrependeram e confiaram naquele que é bom. Os maus que vão para o inferno são aqueles que não confiaram em Deus, não se arrependeram dos seus pecados. A única diferença é essa. Porque no final todos nós somos maus e pecadores diante de Deus. E todos dignos de condenação infernal. Mas, por que eu e você nós não vamos para o inferno? Na verdade, eu posso falar por mim. E você pode falar por si. Porque eu creio naquele que morreu e ressuscitou para me salvar. Veja que não são seus méritos. Qualquer outra religião, qualquer outra, islâmica, budista, qualquer outra, só existem 2 tipos, irmãos. Ou a religião do mérito ou a religião da graça. A religião do mérito são: por que, muçulmano, você vai para o paraíso? Porque eu orei 3 vezes por dia, apontando para Meca, eu criei, tentei seguir os objetivos e estatutos do profeta Maomé, porque eu me sacrifiquei como um kamikaze, são japoneses, né? Como um homem-bomba, e matei os homens maus do Ocidente, então eu mereço. Um budista vai falar a mesma coisa: porque eu jejuei, porque eu fui como um monge. O cristão verdadeiro, irmãos, o cristão verdadeiro vai falar: eu não mereço ir para o céu, mas por que eu vou?
Porque aquele que não merecia a dor infernal da morte e do juízo condenatório de Deus, pagou o preço por mim, e eu criei nele. E esse arrependimento, fé e batismo apontam para essa salvação, e ele prometeu, e eu sei que ele é fiel para cumprir. Então é por isso que eu vou para o céu. É por isso que eu não mereço ir para o céu. Mas eu vou, porque aquele que não merecia a morte se entregou por mim, para que eu que não merecia ser salvo, fosse salvo e justificado. Irmãos, essa é a graça, essa é a religião verdadeira, é Cristo. Mas perceba que até os cristãos podem correr, mesmo observando as Escrituras, na falsa religião. Que pensa, então eu preciso agir dessa forma para ser amado por Deus? Veja que infelicidade de uma esposa, uma noiva, que prepara toda aquela festa de casamento, e certamente é um dia especial para a noiva e para o noivo, mas a noiva parece que, pelo menos na nossa cultura, se dedica um pouco mais a preparar a festa, a pensar na roupa dos padrinhos, até na roupa do noivo ela pensa. Então ela pensa na comida especial, e esse dia é um dia especial. Então ela faz tudo isso, e quando você chega no dia, você pergunta para ela, por que você se esforçou tanto? Por que você trabalhou tanto em prol dessa festa e desse dia especial? E ela diz, eu tenho expectativas de que o noivo diga sim para mim. Não faria sentido, seria ilógico. Ela trabalhou tanto por aquele dia, mas ela não tem certeza se o noivo vai dizer sim. Veja como a lógica bíblica é muito mais parecida com essa lógica do casamento. Por que você trabalhou tanto? Porque ele me ama e nós vamos nos tornar uma só carne. Porque ele me ama e ele já me disse sim, e o sim vai ser confirmado agora. Agora aplique a festa de casamento ao juízo de Deus. Nós temos a confiança e trabalhamos nessa confiança. Veja que o cristão verdadeiro, ele não trabalha para ser salvo. Ele trabalha, ele serve a Deus, ele busca o Senhor, ele lê as Escrituras, ele abandona o pecado, porque ele já foi salvo. E esse trabalho da noiva, queridos, que a Bíblia aponta que nós, como igreja, uma das ilustrações, ovelhas, irmãos de Cristo, mas uma das ilustrações mais belas das Escrituras é de que nós que cremos em Jesus somos a sua noiva, a qual ele virá resgatar. E nós como noiva, irmãos, nós cantamos isso aqui, né? O azeite, a parábola das 10 virgens, estamos preparados, esperando o nosso noivo voltar. Por isso que nós temos expectativa que alguém diga, o noivo vem. Foi isso que nós cantamos aqui. Então, irmãos, nós como noiva, esperamos ansiosamente pelo noivo, porque nós já fomos salvos. E o nosso trabalho nessa festa de casamento, na preparação para esse casamento, para essas bodas que as Escrituras dizem, quando Jesus voltar vai ser as bodas do Cordeiro, esse trabalho é a nossa santidade, é o nosso coração, sendo purificado dia a dia, mortificando o nosso próprio pecado. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Você tem trabalhado na sua santidade? Você tem sido a noiva prudente, a noiva que busca o Senhor, que prepara essa festa, porque o noivo te ama e te amou na cruz, e já pagou o preço por você? Malaquias 4, de 1 a 2 diz, pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como palha. Fogo e palha, você já sabe o resultado, né? O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Olha o que João Batista está dizendo aqui. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura, hipócritas? Dizem que fazem coisas e fazem o contrário. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Isso casa muito bem com Mateus capítulo 3, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Veja que João Batista é o profeta logo depois de Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. 400 anos de silêncio, ok? Vem João Batista, pregando arrependimento nas águas do Jordão, antes de Jesus. 6 meses, basicamente, de antecedência, de mais velho que Jesus. E ele está pregando basicamente a mesma mensagem que Malaquias. A mesma. De sorte que não deixará, cadê? De sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, irmãos, aqueles que creem, aqueles que se arrependeram, diferente dos fariseus e saduceus, e é certo que alguns fariseus e saduceus se arrependeram, tá? Até que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, escritor do Novo Testamento, é um dos que se arrepende diante de Deus e se torna cristão. Então alguns se arrependeram com essa mensagem dura. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vocês serão livres por causa do Filho. João Batista está pregando exatamente a mesma coisa que Malaquias, irmãos. Exatamente a mesma coisa. Mateus 12, 34, Jesus fala exatamente as mesmas palavras de João Batista. Vocês, fariseus, são raça de víboras.
Como podeis falar coisas boas sendo maus? Eles eram dissimulados. Ai de nós, irmãos, se formos assim. Que Deus tenha misericórdia e piedade. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E ele fala, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão e por isso vão ser salvos? Descendência alguma pode salvar você. Sangue algum, exceto de Cristo, pode salvar você. Ser descendente de Abraão não é suficiente. Não confie sua salvação no fato de ser membro de uma igreja, irmãos. Não confie sua salvação em ser filho de um pastor, neto de um pastor. Não confie sua salvação. Porque eu faço parte de uma igreja bíblica, mas você tem sido bíblico. É claro que uma pessoa bíblica vai buscar uma igreja bíblica para congregar. Uma igreja que prega a palavra, e o pastor não fica falando carochinha, historinha. Às vezes eu me admiro alguns pastores que têm... Gente, eu prego aqui no 2.0, correndo para entregar Bíblia para vocês. Me admiro alguns pastores que passam 10 minutos dos 30 que ele prega. Eu não estou dizendo que isso é errado. Seria bom se eu me encaixasse nesses 30 também, estou me esforçando por isso. Excelente, para que vocês não se cansem, e domingo após domingo possamos caminhar. Sei que se vocês se enfadem. Mas, entenda, 10 minutos dos 30 o cara fica contando historinha. Eu não entendo. Então, sim, uma pessoa bíblica vai buscar uma igreja bíblica, onde prega a palavra. Onde ele pode receber tutano dominicalmente falando. Palavra de Deus, instrução para que ele possa ir viver a vida para a glória de Deus. Mas, irmãos, muitos que confiam na aparência das coisas ficam fora do céu. É isso que João Batista está dizendo para os fariseus. Vocês estão confiando que vocês são filhos de Abraão? Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão, meu querido. Pessoas salvas mais do que vocês não são salvos. E veja que grande favor João Batista derramando sobre esse povo. E as outras pessoas estavam observando aquilo. E aí daquele que pensasse, ainda bem que eu não sou fariseu. Era melhor que todos ali estivessem à volta dos fariseus e saduceus quando João Batista começou a pregar essas palavras duras e pensasse, será que eu sou como um deles? Será que eu tenho agido como um deles? Tanto o descuidado, como o que confia em si mesmo e é zeloso, mas confia somente na sua carne. Confia tão somente em ser filho de Abraão. Ou porque eu sou um religioso, ou porque eu vou para a igreja todo domingo. Embora sim, aquele que é salvo deve desejar a igreja, deve desejar o culto. Essas pessoas, tanto o liberal, o libertino, quanto o zeloso sem entendimento, sem ser zeloso para com Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 9. Os judeus são meus compatriotas. Eu daria minha vida por eles se fosse possível para salvá-los. Eu ardo de amor por eles. Mas eles têm zelo sem entendimento. E por isso vão para o inferno se não se arrependerem e crerem em Cristo. Paulo tinha muita clareza disso. Se eles não se arrependerem e crerem em Jesus, vão para o inferno. Mesmo tendo um zelo por Yahvé. Mesmo tendo um zelo por Deus. Sem entendimento. Quem abandona o filho, perece. Então, irmãos, o liberal e o zeloso sem entendimento estarão em terror no dia do juízo. Todo o nosso estilo de vida, nossa estrutura de pensamento, nossos amores, os nossos desejos devem ser coerentes com o arrependimento que proferimos e com a fé que também proferimos em Cristo. Deus pode reduzir sua aliança com Israel, aquilo que ele chama de um remanescente fiel. Deus não falhou quando ele diz que vai salvar a aliança com Abraão. Quando ele diz que Abraão e a sua descendência vão ser salvos, ele não está dizendo que ele vai falhar se alguns dos filhos de Abraão se perderem. Sempre tem um remanescente fiel. Então, se Deus fez uma aliança com Jesse, para os seus 9 filhos, agora quase 11, com Ethan e com Nicholas, de que ele seria o Senhor de Jesse e da sua casa. Irmãos, Deus não falha se você, filho de Jesse, abandonar a fé de Jesse. Abandonar a fé que o seu pai tem. A aliança de Deus com Jesse é com ele e com seus filhos, mas você deve crer, assim também para comigo, meus filhos e os meus filhos na fé. Irmãos, ele pode permanecer e permanece fiel, chamando o remanescente fiel. Os fariseus e saduceus se achavam retos. Lembra Apocalipse, Laodiceia, capítulo 3? Mas eram imundos, cegos, mortos nos seus delitos e pecados. Achavam-se sadios, mas eram os mais doentes de todos os homens. Se não houvesse arrependimento, estariam condenados à ira de Deus. E é isso que o João Batista fala, para derramar favor sobre eles. Quando você falar e chamar alguém a arrependimento, você está amando essa pessoa. Desde que você faça isso de acordo com as Escrituras. Versículo 10.
Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, essa é a mensagem de João Batista. Se já está posto o machado à raiz das árvores, Jesus não tinha se manifestado ainda. A primeira manifestação pública de Jesus é no batismo, com João Batista. Não tinha acontecido ainda, vai acontecer no final desse capítulo. Mas olha o que ele diz, preparando o caminho do Senhor. O rei chegou. O rei dos reis chegou e vai destruir os seus inimigos. Jesus destruiu algum inimigo, irmãos? Ele destronou César. Não foi a expectativa de alguns, inclusive, que ele fizesse militarmente. Ele não fez isso militarmente. Perceba como a lógica do Senhor é muito mais superior. É muito maior do que os nossos pensamentos, ou aquilo que imaginamos ou podemos pensar. Mas ele destrói os seus inimigos, porque na sua morte e na sua ressurreição, só aquele que crê será salvo. Então ele, sendo rei, é o cortador de árvores infrutíferas. E veja que temor nosso. Não é só não produzir o fruto mau. Nós precisamos produzir o fruto bom, porque aquele que não produz fruto vai ser cortado. Aquele que produz fruto ainda é podado pelo Senhor, como bom jardineiro que é, ele poda para que a gente possa produzir mais fruto. Mas aquele que não produz fruto, tanto quanto o que produz fruto mau, será cortado. Então você não faz mal para ninguém, você é um bom cidadão, você paga os seus impostos, mas você não produz fruto nenhum, você não crê em Cristo. Ah não, Gabriel, mas eu dou esmola. Ah não, Gabriel, mas eu ajudo o pobre. Maravilhoso. Talvez para a sua própria glória, né? Para se sentir um pouco melhor, menos acusado com a sua consciência. Isso é uma falsa religião. Você tem que ajudar o pobre porque você já foi abraçado na consciência em Cristo. Então sim, você pode produzir, entre aspas, boas obras diante dos homens, mas diante de Deus, só se você crê em Cristo. Só em Cristo, irmãos, a salvação. Então você é um bom cidadão, ótimo. Você não produz fruto, você vai ser arrancado e lançado no inferno. E eu falo isso porque eu te amo. Especialmente porque eu amo o Senhor e obedeço a sua palavra e estou minimamente aqui cumprindo o meu papel de pregador. A nossa oração deveria ser, irmãos, Senhor, não me cortes, nem me lances no fogo infernal. Senhor, não me deixe ser infrutífero. Não me deixe produzir o mau fruto. Isaías 10:33 diz, eis que o Senhor dos exércitos, cortará o ramo, ou os ramos, com violência. E Ele é justo para aplicar a sua ira santa diante de nós, pecadores, que rejeitam a sua graça. Os de alta estatura serão derribados e os altivos serão abatidos. Hebreus diz, como nós poderíamos escapar da ira de Deus se nós não abraçarmos a graciosa salvação do sacrifício do seu Filho. Entenda, como eu posso esperar ser salvo rejeitando Jesus? Como Deus poderia ser coerente mandando o seu Filho morrer na cruz? O seu Filho unigênito, Deus de Deus, sofrendo diante de pecadores como eu e você, a morte sangrenta e humilhante da cruz, e ele pensar, não, calma, mas essa pessoa praticou tantas boas obras, fez tanta caridade, que essa pessoa vai ser salva. Mesmo meu filho morrendo na cruz e ele não crendo no meu filho, eu vou salvar essa pessoa, porque ela foi muito boazinha. Ó, Chico Xavier, coisa boa. Deu mais esmolas que todos nós aqui juntos. Não será salvo, porque rejeitou a Cristo. E ao mesmo tempo, nós que abraçamos o conhecimento de Deus e abraçamos a Cristo, precisamos o quê? Ser impelidos assim, praticar mais esmolas do que qualquer outro. Por que não? E praticar esmola, você entende o que eu quero dizer aqui? Abraçar o necessitado, o órfão, a viúva. Essa não é a verdadeira religião, que Tiago diz. Manter-se incontaminado do mundo e cuidar dos órfãos e viúvas. Caminhar em santificação, imitando a Jesus, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardarem todas as coisas que o Senhor nos ordenou, mas cuidando dos órfãos e das viúvas, sendo eles crentes ou não, tá? Aqui não tem classificação não, vou cuidar só dos órfãos e viúvas crentes. Tem uma prerrogativa de prioridade. Tem alguém na nossa igreja aqui que está passando necessidade, eu vou cuidar primeiro desses. Mas cuidando desses, eu também preciso cuidar dos que eu nem conheço. Não foi isso que o bom samaritano fez? Ou ele conhecia aquele judeu que estava lá ensanguentado, morto, quase semi-morto, na verdade. O samaritano era inimigo do judeu. E é chamado bom samaritano por quê? Porque ele passa, mesmo o fariseu, que era judeu, não ajudou aquele cara, semi-morto. O levita passou, sendo judeu, não ajudou aquele semi-morto. O fariseu, o samaritano, que teoricamente tinha tudo para ser inimigo do judeu, sem olhar a raça, sem olhar o tipo, ele para e ajuda, acolhe aquele judeu que estava ensanguentado.
nós precisamos ajudar e abençoar a vida daqueles, sim, que nós nem conhecemos. Então, irmãos, nós precisamos entender o que diz aqui as Escrituras. Pregar o reino é pregar arrependimento. Por causa do justo e iminente juízo condenatório de Deus, nós precisamos pregar arrependimento. Por que você deve se arrepender? Porque João Batista fala, o reino dos céus está próximo. Os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e João, pregam a respeito de João Batista no sentido daquilo que ele pregou. Os 4 falam, João Batista pregou arrependimento e disse, o reino dos céus está próximo. Mateus usa reino dos céus, Marcos, Lucas e João usa reino de Deus. Isso é uma expressão diferente, mas dizendo, o reino de Jesus está próximo, chegou. Por que você deve se arrepender? Porque o reino de Jesus chegou, meu amigo. E isso, para quem não crê, para quem não se arrepende, é terror. Para aquele que crê e se arrepende, é graça, amor, inundando o seu ser. Algumas aplicações práticas para nós. A aparência religiosa sem arrependimento é abominação diante de Deus, tá? Então, ai de nós que somos já religiosos, no sentido de, você entende o que eu quero falar? Praticarmos alguns conjuntos de ações de acordo com a religião verdadeira, que é Cristo. Praticamos essas coisas. Temos alguns rituais, ok. Mas cuidado, a aparência sem arrependimento é abominação diante de Deus. O versículo 7 diz isso, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Uma outra aplicação importante, produzir frutos dignos de arrependimento é a evidência de um novo coração. O verdadeiro arrependimento sempre gera frutos de atitudes, palavras, decisões coerentes com a nova natureza que o Espírito Santo nos dá. Depois você pode ler Ezequiel 36, 26. A igreja deve avaliar os seus frutos. Você tem que examinar o seu próprio coração. Olhar as Escrituras, confrontar a sua vida com as Escrituras. E entender se os seus frutos são bons ou maus, gente, Deus. Aquilo que Deus diz que é bom. Aquilo que Deus diz que é mau, é mau. Aquilo que Deus ama, a gente deve se aproximar e amar. Aquilo que Deus odeia, deve ser aborrecido por nós. Nós precisamos avaliar os nossos ministérios, nossos relacionamentos, nossas intenções, nossas decisões financeiras, como igreja, mas como pessoas físicas, membros da igreja, suas emoções. Como está essa montanha-russa de emoções durante a semana? Aflições, frustrações, expectativas frustradas, então você começa a ferir todo mundo em casa. Que cada área revele Cristo e não o velho homem em nós. Amém? Esse velho homem se refere à velha natureza pecaminosa. Matthew Henry, certa vez, escreveu, a mudança de mente produz uma mudança de caminho, irmãos. É por isso que nós chamamos de metanoia, uma nova natureza. É mais do que você ser limpado como um porco agora, bonitinho, que foi limpo, shampoo da melhor qualidade. Colocou até um lacinho, ó, em cima da orelhinha de porco que você tem. Mas se você continuar um porco, adivinha, você vai voltar para lama. E o que é que Jesus faz conosco? Sepultados na morte pelo batismo, nova criatura. Isso é, você era porco, agora você tem um coração de ovelha, você é uma ovelha. A ovelha ainda pode ir para a lama? Infelizmente. Porque ela tem uma velha natureza de porco soluçando dentro dela. Mas a ovelha mata a natureza de porco e vive como ovelha. A ovelha vai para os pastos verdejantes e não mais para a lama do pecado. Nós precisamos avaliar os nossos frutos e produzir bons frutos. Terceiro, o juízo é certo e iminente. E pode chegar para você hoje. Se você morrer sem Cristo, pode chegar para você hoje. E Jesus pode voltar hoje ainda. O tempo, irmãos, do arrependimento é agora. O convite da graça para o batismo é agora. O tempo da graça ainda está aberto para você, enquanto você tem respiração e olhos abertos, mas o machado do juízo já está erguido e já está posto à raiz das árvores. Isso exige urgência em arrependimento. E nós, da nossa parte, daqueles que creem, arrependimento contínuo, nós já falamos sobre isso. Porque você continua pecando, então você deve se arrepender. E da nossa parte, pregação desse arrependimento, urgente para aqueles que estão à nossa volta. Assim como João Batista preparou o caminho para o Senhor, irmãos. A igreja que está em aldeia aqui é chamada a preparar os corações para o Senhor. Os nossos próprios e os dos de fora. Começando daqui e indo até os confins do mundo. Que o Espírito Santo opere em nós um arrependimento verdadeiro, quebrando o nosso coração de pedra, nos dando um coração de carne, tirando a nossa natureza de porco e nos dando natureza de ovelha, como Ele já tem nos dado. Porque o Rei vem. Amém? Thomas Watson disse, o arrependimento é o martelo que quebra o coração de pedra. Então,
que nós possamos nos arrepender e crescer diante do Senhor. Obrigado pela paciência de vocês, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Quebranta os nossos corações. Se há alguém aqui, Senhor Deus, quebrantado, que possa nos procurar ao final do culto, para arrependimento, Senhor Deus, fé em Cristo, uma nova natureza, uma nova vida em Ti e batismo. Que nós possamos celebrar esse novo nascimento, porque a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus e nós celebramos diante do Senhor. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos pelos nossos irmãos, aqueles que nos visitam. Te agradecemos, Pai, pelo Teu favor derramado sobre nós. Nos ajuda a pregar esse evangelho verdadeiro e, ao mesmo tempo, a viver isso na prática, longe de toda falsidade, de toda hipocrisia, e próximo, Senhor Deus, de um coração humilhado e quebrantado diante de Ti. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos colocar de pé. A gente vai cantar mais uma canção, mas eu quero despedir vocês com a bênção e eu vou para a porta para me despedir de vocês. Inclusive, seu Marcos, Dona Dalva, sejam muito bem-vindos, tá certo? Deus abençoe vocês, lá da igreja que está em Recife. Jetro, Letícia e Tomás, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês, muito bom ter vocês. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito Santo estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Vamos cantar com alegria.